Mefibosete não tinha poder para mudar a sua situação. Davi é um retrato do que Deus faz conosco. Um Deus que usa de bondade por amor a Jesus Cristo e que diz para nós: não temas. Um Deus que nos aceita assim em Cristo Jesus. Não com os nossos defeitos físicos, mas com o grande problema do pecado, porque Deus nos amou quando éramos pecadores, rebeldes a Ele. Agora presta atenção, só faz sentido você olhar para essa mesa ali como algo especial, se você entendeu que você é um pecador e que precisa da graça de Deus. Quem se acha justo, bom, fiel, acima da média, acha desprezível isso aqui. Olha para a obra de Cristo e diz: isso não é para mim. E é curioso, porque Jesus chegou no meio da multidão de algumas pessoas que se achavam boas, e Jesus dizia o seguinte: os sãos não precisam de médico, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E a primeira coisa que precisa acontecer na vida de uma pessoa para ela ser salva, ela é entender que ela está perdida dos seus delitos e pecados. Quando nós reconhecemos a nossa perdição, o Redentor faz todo sentido para a nossa vida. Na Escócia, terra de John Knox, o berço do presbiterianismo, lá acontecia pelo menos no século XIX, um culto no meio da mata, coisa linda. Eu gosto dessas coisas também. Quem sabe um dia nós teremos aqui uma oportunidade de fazer algo nesse sentido. E lá eles celebravam a ceia do Senhor. Uma cena marcou a igreja no dia, porque o juiz da cidade, que era membro da igreja, e um ex-assassino, condenado por esse juiz, membro da igreja agora, acabaram de participar da ceia, e os dois ajoelhados chorando. O pastor, vendo a ceia, chamou o juiz e falou assim: juiz, que coisa maravilhosa aconteceu hoje. Olha a graça de Deus na vida desse irmão. Aí o juiz pegou e falou assim: realmente, pastor, a graça de Deus é muito maravilhosa, mas eu preciso contar uma coisa para o senhor. A graça de Deus não operou apenas na vida dele, não. Eu fui criado na igreja, eu sou neto de pastor, fui criado no ambiente da igreja, ouvindo, cantando. Mas um dia eu percebi que eu estava perdido, lendo o Sermão da Montanha, quando Jesus disse que o assassinato não é apenas quando você corta o pescoço de alguém, mas quando você assassina alguém no seu coração. Quando você diz assim: para mim fulano morreu, o que você acabou de fazer? Você matou a pessoa, você até sepultou ela, que ela não existe mais. E Jesus diz que isso é assassinato. E foi naquele dia, pastor, que eu percebi que eu precisava da graça de Deus, da mesma maneira que esse assassino precisa. Porque todos pecaram, irmãos, e carecem da graça de Deus. Por que isso é importante? Porque às vezes nós achamos que algumas pessoas precisam do Evangelho. Você pode ter sido criado na igreja, recebido o batismo com meses, mas se você não entendeu ainda, se você ainda não entendeu ainda que é um pecador, que se você continua nessa vida sem um Redentor, você está perdido. Você precisa de um Redentor, da mesma maneira que aquele camarada que um dia assassinou alguém, pagou pelo preço, foi convertido, estava participando da ceia. Todos nós. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus encontra com uma prostituta e oferece para ela uma água para saciar a sede. Encontra com um religioso e diz assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Olha o contraste. A mulher já estava com 7 maridos, ele vira para um religioso e fala assim: você precisa nascer de novo, cara. Todos nós, irmãos. E saiba de uma coisa: Deus é maior em graça do que o homem em desgraça. Não importa a profundidade do seu pecado, não importa. Mas eu quero falar para você também que foi criado na igreja. Não importa se alguém está no fundo de um poço ou no alto de uma montanha, você não consegue tocar as estrelas. Todos nós precisamos de um Redentor. Ele já é o seu.